Boa noite, povo de Deus, povo de Jesus. Que a graça e a paz de Jesus seja com a vida de cada um de vocês nessa noite. Noite de mudança de candidato ou não, não sabemos. Então, daqui a pouco, os nossos cânticos vão se misturar com gritos e euforia de outra situação. Mas o importante é a nossa euforia, o nosso cântico ao Senhor. O importante para nós nessa noite é celebrar a Deus, que é por Ele que nós estamos aqui, é pela graça dEle que nós estamos aqui, é pela misericórdia dEle que nós estamos aqui. E nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque independente de situações, de conflito, de lutas, aflições, alegrias, nós podemos celebrar a Jesus nessa noite. Nós estamos aqui, respirando, aleluia, louvado seja Deus. Então nessa noite nós vamos celebrar Jesus, com alegria no coração, sabendo que é por conta dele que nós estamos aqui, gente. É por conta dele que nós podemos hoje decidir em quem votar. É por conta dele que nós temos esperança de que aquele nosso voto foi uma escolha que nós entendemos que seria melhor para nosso município, para a nossa cidade. É por causa dele, porque ele nos deu essa oportunidade, essa possibilidade de sermos pessoas que escolhem agentes de escolha. Porque ele nos deu a terra para a gente cuidar. E a gente precisa cuidar naquilo que a gente pode fazer. Então vamos celebrar Jesus nessa noite, com alegria no coração. Eu quero ler o Salmo de número 95 para vocês, apenas o versículo 1, que diz assim, o Salmo 95, versículo 1. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Por que nós devemos cantar ao Senhor? Pense comigo no que o salmista está falando para nós. Porque Ele é a rocha da nossa salvação. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Aquilo que está além de nós, para cuidar, para zelar, para buscar, Deus nos auxilia, se Ele não faz totalmente por nós. Porque Ele é a rocha da nossa salvação. E nós precisamos celebrar a Ele com essa confiança, saber que Ele cuida de nós. Então nós vamos cantar nesse momento, com o Ministério de Louvor, pode vir à frente, eu vou estar orando com os irmãos, né? Vamos voltar a nossa mente agora para o Senhor em oração, e vamos começar a celebrar a Jesus. Ele é rocha, Ele é a pedra angular, sobre ele nossos pés estão firmes, não há como escorregar, mas precisamos nos manter firmes nele. Então nós vamos cantar nessa noite ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês nesse tempo. Vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos agora. Nós estamos em culto ao Senhor. Deus amado, Pai eterno, nós queremos louvar o Teu nome nessa noite, estamos aqui para cultuar ao Senhor, e por isso, ó Deus, colocamos o nosso coração diante de Ti nessa noite, em gratidão ao Senhor, porque o Senhor é a rocha da nossa salvação, e é nessa confiança, Deus, que nós nos aproximamos de Ti, sabendo que por causa de Jesus o Senhor nos ouve. Então, ó Deus, receba o culto que vamos prestar nessa noite, mova o nosso coração em direção a Ti, restaura as nossas forças, levanta o nosso corpo cansado, nos traz vigor, Senhor, nessa noite. Fala conosco através da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, queremos celebrar ao Senhor, queremos falar contigo como estamos fazendo agora. E em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor receba o culto dessa noite. Trata a nossa vida, ó Deus, dentro daquilo que o Senhor quer tratar. Traz à nossa mente aquilo que o Senhor quer nos orientar, aquilo que o Senhor quer nos lembrar, Pai, como parte do nosso culto ao Senhor, porque é por isso que nós louvamos ao Senhor, Deus,
Porque quando nós nos aproximamos de Ti, nós sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor responde, que o Senhor se comunica conosco através do Teu Santo Espírito. E é assim que nós oramos, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Isso, A igreja se som. põe de pé. Nós vamos... Então vamos adorar o nosso Deus na beleza da santidade. Que Ele Amém. está aqui nessa noite. E nós vamos cantar que nós achamos um grande amigo. E esse amigo é Jesus Cristo. Amém. Ele é o Filho de Deus Pai, Ele é o nosso Pai, e nós vamos adorá-lo agora em Glória a espírito Deus. e em verdade. E um grande amigo, Jesus meu Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Me sofreu a morte por mim, um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão. Servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Ô irmãos, peraí, vamos voltar de novo, vamos começar de novo do começo, para a glória de Jesus. Vamos Mas começar assim- de novo, nós estamos em culto, faz parte, não é? É difícil cantar no playback, mas nós vamos cantar ao Senhor nesse momento. E eu quero pedir aos irmãos que vamos acompanhar com palmas. Quer com Dá para palmas? acompanhar com palmas? Sem o playback? Não. Ah, tá. Ah, tá. É, com palmas eu também acho que vai ser mais complicado. Vamos sem som, palmas, ei. né? Vamos no... Pode colocar aí o playback. Tá saindo nada aí não, Deus? Toma aqui. Tô conversando aqui. Isso. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, mas tudo aqui é para glorificar, para exaltar o nome do nosso Deus. E nós sabemos que quando a gente entra na casa do Senhor com o coração voltado para Ele, a gente vem e a nossa mente volta para Ele. Então, esses problemas aí, né, é uma coisa que não pode atrapalhar a nossa adoração. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos
cruz expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, Meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão. Servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos, espero aqui seguir, e em seu amor a todos demonstrar. Porque do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto da glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Aleluia, louvado seja Deus. Vencendo vem Jesus. E nós também somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
em glória refulgente, sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória a Deus, aleluia. Um vaso novo. Nós temos, irmãos, que ser um vaso de bênção, né? Um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Que o Senhor, Ele quer nos usar, mas para isso nós temos que nos dispor a Ele. O vaso, ele para ser usado, ele tem que estar limpo, né? Para ser usado. Então vamos cantar. Queremos ser um vaso de bênção. Que os irmãos, eu quero sentir a voz dos irmãos, do povo de Deus, a igreja cantando. Vaso de bênção, de um vaso escolhido por Deus. Quero ser um vaso de bênção. Volta, Adriana. Mudei, Adriana. Volta no começo. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para o teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso de bênção sem par, avisando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso
vaso de bênção, é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Glória a Deus. Amém. Você quer ser vaso de bênção do Senhor? Então, viva ao lado de Jesus a cada dia. Rosa de Saron, vamos continuar louvando ao Senhor com o Ministério Rosa de Saron. Irmãos, que bênção nós podemos tirar essa noite para adorar a Deus. Faço aqui menção de 2 visitantes bem conhecidos por mim, que ali estão. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Tirar essa noite para adorar Jesus com a gente. Em nome de Jesus. Som. Vamos passar um pouquinho mais aí. Não tá junto, né? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação,
Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Seguida, deixa eu pegar. Não só verbalmente, não só por meio da oração, não só por meio da mobilização. Então, enquanto as irmãs vão cantar esse hino, nós estamos encerrando nossa campanha de missões nacionais desse ano. Se você veio preparado para ofertar, trazer a sua oferta especial para missões, você vai ter a oportunidade de fazer isso agora. Mas é só oferta para missões, irmãos. Nesse momento, enquanto as irmãs cantam, esse canto está separado para cá. Meu Brasil, grande nação, pátria sublime, quero ver-te muito breve, ainda maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimida aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Debelar a escuridão, minha alma anseia, do teu meio onde o Evangelho prega a paz, espalhando livros santos a mão cheia, a vitória, meu Brasil, alcançarás. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Não te peço, meu Senhor, poder, riqueza, nem as glórias que oferece o mundo vil. Dá que eu possa ver fugido de beleza, na coroa de Jesus, o meu Brasil. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Amém. Amém. Queria pedir à irmã Marilene que orasse nesse momento por essa consagração ao Senhor das ofertas e também pela palavra dele, né, que será pregada nesse momento, em nome de Jesus. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Amém, Deus. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite, Pai, Sim, Deus. para ouvir a tua palavra, Amém, Jesus. para te cultuar, Sim, Deus. Senhor. Sim, misericórdia, Ó Deus, Deus. tem misericórdia de nós, porque Misericórdia, somos Deus. falhos e Amém, pecadores, ó Jesus. Deus.
mas estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua palavra, para sermos transformados pelo Senhor. Ó Deus, que ela hoje fale profundamente aos nossos corações e que possamos, ó Deus, ser transformados pelo mesmo poder, Pai. Ó Deus, usa o teu servo para pregar a tua palavra, ó Deus, de acordo com a necessidade de cada pessoa que está aqui nesta noite. Agora, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregar o Evangelho. Obrigado, Nesse momento, ó Deus, que encerramos esta campanha, Pai. Sim, ó Deus. Obrigado, Deus, por cada pessoa que pôde ofertar. Obrigado, Deus. Se essa pessoa pôde ofertar, é porque ela já tem a bênção do Senhor na Amém, sua Jesus. vida, Pai. O Senhor esteja abençoando, Pai, essas ofertas, que elas cheguem até os campos, ó Deus, e supre a necessidade dos teus servos, Deus. que deixaram tudo para servir ao Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando, Deus, esta campanha que está se encerrando hoje, Deus, mas que ela venha produzir resultados para a vida eterna, Deus. Louvado seja o teu nome, Deus, Amém, por Jesus. esta oportunidade, por esta liberdade que temos de pregar o Evangelho, Sim, Deus. Pai, continue conosco, falando em nossos corações, ó Pai. É o que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Sumiu. Eu ia falar para a irmã Demilza, pega para mim, depois você me entrega, mas sumiu. Glória a Deus, amém. Vamos mandar para os nossos missionários, para que a obra do Senhor continue através da vida deles, em nome de Jesus. Os meus conhecidos, Érica e Elivelton, tá? Se põe de pé para o pessoal conhecer vocês aí, que estão nos visitando nessa noite. Eu falei que eles são meus conhecidos, mas talvez não eram seus, né? Aí eu esqueci de apresentar. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Obrigado. Eu queria começar nessa noite, irmãos, falando sobre o que nos aflige. Eu ia fazer a leitura bíblica, né? Mas aí eu perdi a leitura bíblica. Então nós vamos fazer depois, tá bom? A gente vai fazer depois a leitura bíblica. Passou. Eu queria começar pensando com os irmãos sobre o que nos aflige. O que nos aflige? O que te aflige? Nessa semana eu estava pensando sobre essa condição que o câncer coloca em algumas pessoas que o adquire, que é uma mudança, pelo menos no hábito alimentar. Se a pessoa ela não mudar o hábito alimentar dela, ela vai estar contribuindo para que esse câncer retorne posteriormente. Porque ela vai descobrir que os alimentos compõem ingredientes que vão contribuir para que essa célula, que ainda não é um tumor, ela se desenvolva e se torne um tumor. Qual que é a aflição nisso? A aflição nisso é de você não poder experimentar daquilo que Deus fez para você experimentar, que é o alimento. Então você começa a experimentar com restrição as coisas, que o seu paladar foi criado para experimentar. Você já pensou nisso? Quantos gostos que tem, quanto tipo de tempero, de sabor que tem em você ao comer aquilo, você sente assim uma química maravilhosa. Isso pode ser uma aflição nesse sentido, mas também a própria dor física, a própria doença em si, ela é uma aflição do seu corpo. A própria dor psicológica, mental, é uma aflição do seu corpo. Nós temos aflições. Um conflito na família se torna uma aflição. Uma resposta de oração se torna uma aflição. E as aflições estão na nossa vida, diante de nós. E nós, então, precisamos pensar sobre como lidar com essas aflições. Como que a gente pode enfrentar elas? As nossas aflições, elas são por motivo, causa primária,
o pecado. Nós herdamos o pecado de Adão. O pecado de Adão nos alcançou. Então nós estamos nessa condição de pecadores diante de Deus. E por estarmos nessa condição de pecadores, nós então passamos por diversas aflições que começam no nosso corpo físico, porque ela teve início no nosso espiritual. E esse é um problema sério na nossa vida. E às vezes a gente não se dá conta que é por causa disso que a gente passa por aflições, que a gente enfrenta aflições. Nós herdamos isso. E nós, para lidar com essas aflições do dia a dia, a gente precisa talvez pensar em algo que Deus fez por nós. Nós precisamos lembrar que Deus nos deu uma promessa para as aflições. E quando Deus nos deu então essa promessa, nós então podemos abraçá-la. E ao abraçar essa promessa, nós temos a força necessária para enfrentar as aflições e superá-las, se for o caso. Mas talvez o seu caso não seja esse, talvez o meu caso não seja esse, ou de outra pessoa não seja esse, de ter que superar elas, mas conviver com ela, o que seria muito difícil. Mas a promessa que Deus tem para a nossa vida, entre tantas promessas que Deus tem, eu creio que se a gente se apegar às promessas de Deus, nós vamos ter a força suficiente para superar, para vencer qualquer aflição. Nessa noite eu quero abrir o baú de tesouros do Senhor, o baú de tesouros do Senhor, para trazer para vocês uma promessa de Deus. Esse baú de tesouros do Senhor nos traz a promessa de Deus à humanidade. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Em Gênesis nós temos a primeira promessa de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E diz assim: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a tua palavra. E é assim, Deus, submissos a ela, humildes ao Senhor, é que venhamos ao Senhor, Pai, pedir que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações essa noite, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para a tua glória, para a nossa alegria. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante da primeira promessa de Deus na Bíblia. E essa primeira promessa de Deus, ela se dá justamente no momento em que há o pecado no mundo. Como eu disse, as nossas aflições, elas surgem do pecado, da condição de pecadores que nós temos, de pecados talvez que, sem perceber, nós cometemos, ou que cometemos conscientemente, porque neste momento foi o que aconteceu. Adão e Eva pecou contra o Senhor. E o pecado nada mais é do que você querer fazer algo que Deus não disse para você fazer. Ou você deixar de fazer algo que Deus disse para você fazer. Então, quando nós estamos diante dessa circunstância, dessa situação, de não fazer algo que Deus diz para fazer, nós já estamos cometendo pecado.
Então veja como que é a nossa condição séria diante de Deus. Quando você deixa de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, você está cometendo pecado. Quando você não faz aquilo que Deus mandou você fazer, você está cometendo pecado. Deus disse para Adão e Eva, para eles não comerem do fruto. Mas eles comeram. E o pecado entrou. E Deus disse assim que vocês comerem, se vocês comerem, vocês morrerão. Começou aí as aflições para a humanidade. Porque a morte começou de forma espiritual, mas ela era uma implicação física também. Eles começaram a morrer aos poucos. Nós, parem e pensem, quando nós nascemos, nós estamos nascendo para morrer aos poucos. Essa que é a verdade. A Bíblia vai dizer, naquele tempo que ela foi escrita no Salmo, que 70 a 80 era... Hoje nós vemos pessoas de 110, um pouquinho mais de 110 aí, já vi na Bahia um senhor de 112, não sei se ainda está vivo, mas nós nascemos e caminhamos para a morte, por quê? Por causa do pecado. E desde a nossa infância, nossos atos demonstram ações pecaminosas. Desde a nossa infância. Veio o pecado. Com o pecado veio a queda. Essa queda de Adão e Eva, essa queda da humanidade, essa queda que nós vivemos, nos propicia, nos leva a passar por aflições, tanto espirituais, tanto psicológicas, como físicas. E essas aflições, elas são para mostrar, tanto que a expressão queda que é usada é para mostrar a distância que nós então passamos a estar de Deus. Na verdade, não seria queda, seria um abismo, a expressão melhor. Porque quando rompemos o relacionamento com Deus, por causa dos nossos pecados, nós então criamos um abismo. Romanos 3, 23, destituídos da glória de Deus. Estamos bem distantes, aquém. E era o que aconteceu com Adão e Eva. E a partir disso, se a gente segue a leitura do texto, a gente vai ver as aflições ditas por Deus que eles enfrentariam. Então nós hoje enfrentamos aflições por causa do pecado que foi cometido lá no início. E nós precisamos ter isso em mente, para a gente não se desesperar quando estivermos diante de aflições, de lutas. Porque aconteceu lá e nós herdamos. Mas nessa noite eu quero te dizer da promessa de Deus para enfrentar as aflições. Porque depois do pecado há uma promessa. E essa promessa diz respeito à redenção, resgate, livramento. Deus então promete nos resgatar das nossas aflições, promete resgatar a humanidade das aflições, promete livrar a humanidade das aflições. Deus promete. E é nessas promessas que nós precisamos nos agarrar. E eu estou trazendo só uma. Eu estou trazendo nessa noite só uma para nós. Porque quando nós passamos a entender que nós enfrentamos aflições por conta disso, por conta do pecado, nós podemos ver na vida das pessoas isso. Das pessoas que ainda não se encontraram com Jesus, nós podemos ver isso. O efeito do pecado na vida dela. Nós vemos isso, como por exemplo, recentemente, um homem atropela uma ciclista e não para prestar socorro, vai embora e ela morre por causa da omissão. Essa ação em si, de atropelar ela, vamos dizer assim, bem, ele foi imprudente. Onde está o pecado? Talvez o pecado comece a surgir quando ele deixa de amar a pessoa para amar mais a si mesmo. Porque quando ele foge e não presta socorro, ele ama a si mesmo. Pronto, ele já não cumpriu o primeiro mandamento, que era amar o próximo como a si mesmo. Porque se ele amasse aquela mulher, aquela ciclista,
como ele ama a si mesmo, ele tinha parado. Porque a regra para nós, amar o outro, é pensar, bem, se ela precisa de socorro, se fosse eu que estivesse ali no chão, será que eu ia querer ser socorrido ou não? E aí, a sua resposta é não ou sim? Dependendo da sua resposta, vai ser a sua ação. Para você ser obediente a Deus, você teria que dizer sim. Eu quero ser socorrido, eu vou socorrer. E isso só aconteceu por causa do pecado. Essa omissão, esse primeiro instinto de se valorizar mais do que o outro, já é pecado. E então agora ele vai começar a colher os frutos do seu pecado, as aflições, sendo preso, sendo julgado, sendo incriminado por aquilo que ele fez, sendo julgado por aquilo que ele fez. E aí ele vai para a cadeia, passar algum tempo, que eu não sei quanto, como punição. Como o caso de um vereador que agrediu sua ex-namorada, bateu nela de soco, pontapé. Pensem comigo, como que é triste, terrível o pecado. Essa mulher que foi violentada, foi vítima do pecado. E agora esse homem que deveria ser exemplo, né, que uma vez, já que ele assumiu, já que ele se candidatou para um cargo público, ele tem que ser exemplo moral para as pessoas. Mas ao contrário, ele demonstrou totalmente ao contrário. Mostrou que não tem condição nenhuma de representar as pessoas. Mostrou, de fato, o que é o pecado na vida do ser humano. E as aflições que ele vai passar, assim como essa mulher passou, consequência do pecado. Então o pecado é algo sério. E que somente a promessa de Deus na nossa vida é que nos dá a condição de enfrentar as aflições por causa do pecado. Assim como também várias pessoas em uma comunidade no Rio de Janeiro, elas são obrigadas a comprar produto daqueles que são donos da comunidade. Não é mais o Estado que é dono, mas são os traficantes. Então, eles são obrigados a comprar produtos e revender esses produtos por conta da opressão, por causa do domínio que esses homens estão colocando sobre a comunidade. Totalmente destoando com o mandamento do Senhor de domínio sobre a criação. Essa dominação, ela muda, ela é totalmente, como se diz, manchada pelo pecado, distorcida pelo pecado, que não deveria ser assim, porque Deus não criou a humanidade para isso. Então, há várias aflições, vários tipos de aflições que as pessoas estão enfrentando. Mas muitas delas não conhecem a promessa de Deus para enfrentar essas aflições. E nós estamos diante de uma aqui agora, porque é maravilhoso para a nossa vida. A gente lê o texto que nós lemos, depois da humanidade pecar contra Deus, e Deus poderia, eu vou destruir a humanidade, não quero mais mexer com a humanidade, porque eles pecaram contra mim. Não quero mais ter um relacionamento com a humanidade, meu relacionamento será somente com os anjos, somente com os seres celestiais. Mas não, Deus traz uma promessa. E essa promessa de Deus, ela é maravilhosa, porque Ele vai dizer que Ele vai trazer um descendente para tirar as aflições da humanidade. Ele vai te trazer um descendente para restaurar a condição da humanidade, que era uma condição sem aflições. E esse descendente, o texto vai dizer que é semente, palavra usada que é semente, que traz ideia de descendência. Sabe o que é maravilhoso para nós, quando a gente chega diante da palavra de Deus e vê ela, como que ela se confirma para nós? É que eu li esse texto e pensava assim,
o descendente. Haverá um descendente, virá uma pessoa por último depois, porque ela nasceu de uma mulher. Mas, quando a gente mergulha na palavra de Deus, a gente começa a ver o cuidado de Deus para a nossa vida. Porque a palavra que Deus usa aqui para dizer descendente, Ele não está dizendo somente o produto final. Ele está dizendo desde o começo, irmãos. Ele está dizendo assim, ó, eu vou traçar o caminho que virá esse descendente. O descendente, quando ele diz aqui o descendente, ele está dizendo que todas as pessoas que vieram antes de Jesus foram obra de Deus. Foram obra de Deus, idealizado por Deus, pensado por Deus. Todos. Todos. Não é somente no sentido coletivo da palavra, mas é também no sentido particular, individual daquelas pessoas. Olha o cuidado de Deus, olha a promessa de Deus para nós. Isaías 41:8 vai dizer assim: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Você, descendente de Abraão, meu amigo. Deus falando à nação de Israel. Deus está trazendo coletivo para nós. Olha em Jeremias o que ele diz, capítulo 31, versículo 36 e 37. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. 2 Crônicas 27, 20, versículo 7. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Os descendentes. Deus aqui está mostrando para nós a linhagem da promessa que iria vir para a humanidade, que iria vir para mim e para vocês. Olha que maravilha! E aí, quando a gente olha para o que Mateus traz para nós, no capítulo 1, e Lucas, no capítulo 3, nós vemos o que eles entenderam, isso que eu fui entender ontem. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eles entenderam isso. Porque eles começam a traçar a linhagem do Cristo, de Jesus, da promessa de Deus. E eles começam a mostrar, nome por nome, a semente, a descendência. Para mostrar o cuidado de Deus para a vida da humanidade, para a vida da tua criação. Louvado seja Deus por isso. E então, essa promessa de Deus para nós, para a gente superar as aflições e os conflitos, ela vem para refrigerar o nosso coração, para nos fortalecer. E essa promessa, ela continua que quando Deus diz assim, o teu calcanhar será ferido do descendente. Deus então aponta que o descendente sofrerá um baque, o descendente será ferido. A expressão ferido aqui traz, na verdade, a ideia de esmagar, de destruir. O descendente seria destruído. Porém, como essa ferida, essa destruição é no calcanhar, significa que seria curado. E quando nós olhamos para a morte de Jesus na cruz, então nós vemos o calcanhar ferido. É ali que o calcanhar é ferido. É ali que as minhas aflições e as suas aflições estão. É ali que os meus pecados e os seus pecados estão. É ali que a promessa de Deus começa a se cumprir na nossa vida. Começa a se cumprir na vida daqueles que precisam dela. Criação de Deus. E aí, diante disso, nós podemos vislumbrar no que Isaías vai dizer no capítulo 53, versículos 7 e 8. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Deus dizendo por boca do profeta Isaías. Veja que Deus está dizendo que ele foi ferido. Veja que Deus fez a promessa de que haveria um descendente, e o descendente foi enviado. Mas o descendente, será que ele concordou com isso? Deus prometeu algo para nós, sem consultar o descendente? Nós vamos perceber que não, que houve um acordo. Deus enviou o descendente porque o descendente se colocou diante do Senhor. Quando ele diz, um corpo me preparaste, ofertas e sacrifícios não pediste, e eu disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Que bênção! Olhar para a promessa de Deus e ver que essa promessa se conclui em Jesus. E aí, Atos 8, 29, a partir do versículo 29, veja como que essa promessa se conclui para nós, para a gente ter confiança em Deus, de que de fato é a palavra de Deus. Não é a palavra de Ciclano, não é a palavra de Beltrano, é a palavra do Deus Altíssimo para a nossa vida. O texto diz assim, então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus. O profeta Isaías está falando de Jesus. Deus está falando que enviaria Jesus para redimir o seu povo, para livrar o seu povo das aflições, para trazer ao seu povo esperança. Porque é isso que acontece quando ele esmaga a cabeça da serpente, para trazer esperança para nós, para trazer refrigério para nós. Quando ele esmaga a cabeça da serpente, ele está destruindo as obras do inimigo, do maligno, e também está consumando a nossa redenção, o nosso livrar-se das aflições, a nossa reconciliação com Deus, promessa de Deus. E precisamos entender, irmãos, que isso aqui é temporário. Essa promessa de Deus, ela começa com a vinda do descendente, mas ela vai se completar na sua volta. Vejam, na sua volta. Apocalipse 21, versículo 4 e 5 vai dizer que quando ele vier, não haverá choro, nem lágrima, nem dor, nem morte. Louvado seja o Senhor. Vocês entendem que essa promessa é para a gente enfrentar as aflições? Que essa promessa é para a gente confrontar aquilo que está mexendo com o nosso coração, com as nossas emoções, com aquilo que pode, muitas das vezes, querer tirar a nossa fé, querer roubar o nosso amor pelo Senhor. E nós precisamos ter isso em mente, da promessa de Deus, de que Cristo na cruz
destruiu as obras do maligno. Veja o que João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 3. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Entre essas obras do diabo estão as aflições, porque foi por conta dele que Adão e Eva pecou. Foi por conta dele. Eles foram enganados, eles foram levados a pecar contra o Senhor. Isso não exime eles do pecado, mas há uma causa primária. E essas obras, esse efeito do pecado em nós vem para ser destruído por Jesus. Isso deve ser motivo de esperança para nós. Romanos 16, 20 vai dizer: e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Aleluia! Parem para pensar nisso. O descendente iria esmagar a cabeça da serpente. Agora a palavra de Deus vem dizer para nós que a serpente será esmagada totalmente em breve. Em breve a igreja será livrada das aflições. Esperança, promessa de Deus para a nossa vida. E nós precisamos nos apropriar dessa promessa, meus irmãos. Então lutem contra as aflições, lutem contra aquilo que quer colocar vocês para baixo, lutem contra aquilo que quer afastar vocês da presença do Senhor, lutem contra aquilo que quer impedir vocês de servir ao Senhor, lutem contra isso. Nós estamos sobre promessa de Deus, se assim de fato nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Então vamos manter a nossa esperança no Senhor, vamos manter a nossa esperança nele. Vamos nos colocar diante do Senhor. Apocalipse 3, versículo 3 vai dizer que em breve ele vai voltar, e ele vai voltar como ladrão. Então, obediência e arrependimento fazem parte da vida daqueles que experimentam a promessa de Deus, para continuar caminhando com o Senhor, para não serem pegos de surpresa quando o Senhor voltar. Então, permanecemos vigilantes com as nossas vidas, com o nosso amor ao Senhor, com o nosso serviço ao Senhor. Sejamos vigilantes diante das aflições, porque elas são passageiras. O que está prometido para nós é eterno. Nós não podemos ver, mas nós podemos contemplar através das Escrituras. E que vai chegar esse dia em que nós estaremos com o Senhor face a face, para louvar ao Senhor e viver de forma plena, sem aflições. Amém? Nós vamos agora cantar mais um hino ao Senhor. E se você veio preparado para ofertar a casa de Deus, para ofertar na obra do Senhor, você poderá fazer isso, para entregar seus dízimos e suas ofertas, enquanto cantamos esse próximo hino. Nós vamos fazer isso. Pensem nisso, meus irmãos. Nós estamos sobre a promessa de Deus. Vivamos essa promessa, em nome de Jesus. Veja, bendito é o Cordeiro, é o hino que vamos cantar. Bendito é o Cordeiro, que ele veio para tirar o pecado do mundo. Agora nós podemos celebrar ao Senhor para isso. Eu vou te dar aqui a Deus, pode pegar aqui. Nós vamos celebrar ao Senhor por isso, porque foi por causa do Cordeiro, por causa do descendente, por causa da promessa de Deus, nós podemos enfrentar as aflições da nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Veja, o descendente falou: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou esmagar a cabeça de Satanás, e vocês vão desfrutar disso, para a glória do Deus eterno. Para a glória do Deus eterno. Vamos cantar em nome de Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue
ante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para mais nobre pecador, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Nós ainda estamos em culto ao Senhor. Como parte do nosso culto, nós vamos ter um momento de oração agora. Nós vamos falar com o Senhor. Nós viemos para cultuar a Deus. Então, gostaria que você pudesse baixar sua cabeça agora e se colocar diante de Deus nesse momento. Vamos falar com o Senhor por alguns minutos, em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Coloque sua vida diante de Deus agora. Presente a sua vida ao Senhor. Coloque diante dele as suas aflições. Ore por sua família. Agradeça a Deus pela sua família agora. Interceda por ela.
Ore por seus vizinhos. Se houver alguma necessidade, peça a Deus auxílio. Se não houver, peça salvação. Coloque diante do Senhor a vida do pastor João Batista, sua saúde. Vai fazer um exame amanhã, ou terça, não sei, não lembro. Mas coloque a vida dele diante de Deus agora, para esse exame, saúde dele. Interceda a Deus pelo nosso irmão, pelo nosso pastor. Coloque a vida da irmã Maria do Carmo também diante do Senhor, pela saúde dela, pelo seu tratamento, problema de coração, que Deus possa estar abençoando. Ore a Deus pela recuperação, restauração do Adeilson também, que Deus continue abençoando ele, restaurando a sua saúde. E também pela saúde do pastor Wesley, seu tratamento. Peça a Deus pela vida do Alencar, do Júlio, para que portas de emprego sejam abertas para os nossos irmãos. Eles carecem. Ore por nossas autoridades agora, os municipais, para que a bênção do Senhor esteja sobre aqueles que foram eleitos ou que vão ser, não sabemos. Ore a Deus por eles. Ore para que Deus levante mais missionários brasileiros para as nações do mundo. Que haja um despertamento, um chamamento de Deus. Ore a Deus para que Ele possa sustentar aquelas pessoas que apoiam os missionários, os projetos missionários, pelos apoiadores. Peça a Deus. Deus Santo, Pai Justo, nós estamos diante do Senhor, cultuando ao Senhor e agora levando as nossas vozes em oração ao Senhor, confiando que o Senhor ouve, Deus, porque o Senhor prometeu para nós que o Senhor ouviria, que o Senhor enviaria o descendente, para que a gente pudesse então voltar a falar com o Senhor, voltar a ter acesso ao Senhor, voltar pelos méritos do descendente na cruz do Calvário, Jesus Cristo, a gente pudesse falar contigo. Obrigado, Deus, por essa noite.
Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui, Deus, para celebrar a Jesus, para cultuar ao Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, por tudo que nós podemos fazer nessa noite. Ó Pai, recebe o nosso culto, ó Deus, que foi do nosso coração sincero, que veio de nós, Pai, tudo que nós preparamos, ó Deus, foi para cultuar ao Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, receba o nosso culto nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela tua promessa em nossa vida. Nos lembre, Deus, a cada dia da tua promessa, para que a gente tenha a força necessária para continuar caminhando até que o Senhor Jesus retorne, para nos levar, aleluia, para estar com o Senhor, para estar nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde o Senhor está, onde nós contemplaremos a face de Jesus e estaremos na tua presença, Deus. Nós te agradecemos. Nos dê, Deus, uma noite, ó Deus, abençoada, restaurada pelo Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana, Pai, cuidada por Ti, sustentada pelo Senhor. Precisamos, ó Deus, do Teu poder agindo em nossa vida continuamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus reunido aqui nesse lugar, espalhado por essa cidade, pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos encerrados nessa noite. Obrigado mais uma vez, Elivelton, Érica, que Deus continue abençoando suas vidas e os sustentando em nome de Jesus. Amém.